se tornar cada dia melhor com a nossa esposa, melhor como profissional. É aquela coisa de estar evoluindo como ser humano o tempo todo, né? O tempo todo. É o processo humano, é de evolução, certo? De maturidade. Às vezes o cara para ali nos 25... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. É isso mesmo. Toda semana, todas as sextas-feiras, nós estamos aqui ao meio-dia entregando conteúdo de valor, conteúdo que realmente vai trazer transformação, graça e entendimento para você e para sua casa. Você que está aqui chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Você que já é, um ouvinte aí, uma pessoa que está assistindo conosco com mais frequência, sabe que aqui nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filho, falamos sobre propósito, missão, falamos de tudo que se relaciona a um homem que realmente quer ser acima da média, né? A média, eu estava até assistindo um podcast que diz que a média não é ruim, se para você está tudo bem, mas nós aqui somos homens que queremos estar acima da média. Nós não queremos ser medíocres, né? Nós não queremos andar na média. E para isso eu sempre trago homens fortes, homens que tem um DNA de campeão, homens que têm vencido, que têm alcançado, que têm uma só família, homens que entendem a força do propósito e têm vivido isso. E hoje eu vou trazer ele, que é um irmão, parceiro, amigo, casado com a Kênia, pai do Lucas e a filha... Letícia. Letícia, isso. E da Letícia, é musicista, não sei se fala assim, né? Músico, né? Canta, tem uma banda sinistra, sabe? É uma referência para nós e é pastor, é um homem de Deus. E eu já vou começar aqui com ele, com um quadro novo já aqui no nosso podcast. Então, antes de começar o quadro, eu quero te convidar, meu irmão, te dizer que você é muito bem-vindo a essa mesa, Até a que nossa enfim, mesa. cara. Quem duvidou? Olha aí, meu amigo. Eu falei, cara, sério, não é possível que não vai me chamar, cara. Podcast maravilhoso aí. E trouxe muita gente bacana aqui. Eu sou alimentado por esse podcast, uma bênção. E eu falei, cara, qual é o momento que eu vou para lá? E até que enfim chegou o momento aí. Que bom, que bom. Chegou, fiquei feliz pelo convite. É uma honra, é uma honra. Para que a gente possa te conhecer melhor, faça suas apresentações, né? Se apresente melhor. Então, eu sou o Elton, mais conhecido como Eltin, não sei porquê, o Eltin. Deve ser porque eu passei de 1,5 m e pouca coisa, né? Eu sou casado com a Kênia, uma mulher linda, né? Maravilhosa, mulher de Deus. Tenho 2 filhos, né? Como você apresentou aí, o Lucas, a Letícia. E, acima de tudo, eu sou uma pessoa apaixonada pelo propósito que eu entendo que eu nasci, né? Eu nasci para ser um servo de Deus, um homem de Deus. E por isso que eu estou no Evangelho, na casa de Deus, servindo como pastor, também como ministro de louvor, como levita na casa de Deus, e tentando a todo momento dar o melhor de mim como alguém que está servindo a Deus, servindo a minha família. E sou alguém assim, uma vida simples, nada de extraordinário, né? Mas alguém que busca descobrir a Deus a todo tempo. Basicamente. Amém. É isso. A verdade é que o extraordinário está no simples, né? Em você ter uma vida simples que realmente esse é o extraordinário. Eu acredito muito nisso, né? Meu irmão, para você que está nos assistindo, mês que vem, abril, mês que vem no próximo, em abril nós vamos ter o Na Brasa. Você é meu convidado para estar lá conosco no Na Brasa. É top demais. Aqui em Brasília, em São Paulo, Mococa, a gente vai ter... Calma aí, deixa eu melhorar, né? Mês que vem nós temos Na Brasa em São Paulo, dia 14 de março em Mococa. 7 de abril nós vamos ter Na Brasa em Brasília, e maio nós vamos ter Na Brasa em BH. Então, se você é um desses 3 estados, você é meu convidado para estar conosco. Olha, em Brasília eu vou estar. Se tiver você é convidado para estar aqui conosco, meu irmão. Se tiver alguma dúvida, entra lá, Imersão Na Brasa. Na Brasa Imersão, manda lá um direct para nós, que nós te mandamos o link de pagamento, te mandamos todas as informações de horário, local, tudo para que você, homem, possa ser realmente transformado e possa extrair de você o melhor.
né? Vamos pra cima. E aí, meu irmão, pra começar esse podcast, eu tava pedalando, cara, como eu gosto de pedalar. Porque quando eu pedalo, eu entro num flow de pensamento livre, sabe? Sim. Eu acho que porque não tem como você pedalar com o celular, né? Você presta atenção no trânsito, mas você tá ali. E eu entro num movimento, assim, minha cabeça, ela sai dessas coisas e eu começo a extrair coisas boas de mim. E eu pensei assim, cara, eu tinha que fazer algo novo no podcast, eu tinha que trazer algo novo. E aí veio isso daqui. E eu queria iniciar esse podcast com uma história. Eu queria que você contasse uma história sua. Uma história engraçada, uma história de propósito, algo que te marcou, algo que você acha que possa marcar aqui. Uma história. Eu tenho uma sua, mas não precisa ser essa, entendeu? Cara, uma história, deixa eu pensar aqui, cara. História engraçada. Não sei, alguma coisa assim. Talvez uma viagem, um show. Ah, cara, eu vou contar um pouco das histórias de estrada, né? A gente que é músico, que tá na estrada aí, a gente passa por algumas situações bem interessantes, né? Então, uma que me ocorreu aqui agora, nós fomos ministrar numa cidade no Maranhão, cara. Acho que 200 quilômetros de São Luís. E a gente foi com a banda, né? A banda, o Arena Louvor. E nós chegamos no aeroporto de São Luís de madrugada, e aí veio os irmãos buscar a gente com um carro, 2 carros, né? 2 caminhonetes. Aí a gente colocou os instrumentos e tal. E o pastor colocou um irmão novo convertido para ir buscar a gente. O cara estava muito empolgado, né? Muito empolgado e tal. E aí, quando ele me viu no aeroporto, me abraçou e tal. Não, você vai aqui no carro que eu estou dirigindo e tal. E eu falei, beleza, vamos lá e tal. E ele era um irmão que tinha acabado de se converter. E o irmão, ele era assim, ele tinha acabado de sair da vida do crime, né? E tal. Ele tinha toda aquela linguagem, né? E o irmão, ele ainda estava se reabilitando, né, do vício e de tudo. Tanto que ele olhava assim com os olhos, né, os olhos grandes assim, todo agoniado, né? E beleza. E aí a gente pegou a estrada, cara, de madrugada, e esse cara corria, cara. E eu fico meio grilado com a galera que corre na estrada, né, velho? Eu falei, irmão, pode ir devagar, tal. E aí ele corria, e ele muito agoniado, assim. Você via que tinha ainda muito do efeito da droga, né? Não é porque o cara se converteu que o organismo... E aí, cara, e ele falava comigo, e ele era muito empolgado, e meu irmão, tô feliz demais que você tá aqui e tal. E falava uns palavrões assim, sabe? E corria, e 140, 160, e eu agoniado. E tinha os meninos da banda que estavam comigo atrás, os caras, tipo assim, de vez em quando batia no meu ombro, pastor, fala pro cara maneirar aí, tipo, né, os caras... E aí tinha um irmão que tava vindo na caminhonete atrás, que ele andava devagar para ver se freava o irmão. E o irmão olhava, pô, o irmão tá andando devagar, que não sei o que e tal. E, cara, e aí, um certo momento, a gente passou pelo presídio de Pedrinhas, né? Aí, conheço todo mundo aí, ó. Cara, conheço todo mundo, mas Deus me libertou e tal. Cara, eu vivi essa vida aí, pastor e tal. E aí eu fui percebendo que aquele irmão não era um irmão que estava há muito tempo na igreja, né? E a gente estava meio grilado com essa situação dele andar rápido. E aí, quando foi mais ou menos umas 5h40 da manhã, o dia amanhecendo, cara, eu não sei o que aconteceu, mas não sei se chama, é um potrinho. Potro, um cavalo pequeno, novo. Cara, ele saiu do nada, assim, do mato, e ele parou na frente da caminhonete, cara. E esse cara, velho, ele tava 160. Falei, misericórdia. E aí esse potrinho veio, cara, assim, parou na frente, só deu tempo dele pisar o pé no freio, assim, cara. O potrinho olhou nos meus olhos, cara. Ele olhou nos meus olhos, assim, cara, e bicho, foi uma... Bateu aquela coisa, aquele brucutu, como meu pai falava. Aí eu olhei pra trás, cara, o bichinho tava em pé, cara. E aí aquilo me marcou muito, cara, porque
se ele freasse mesmo ali, a gente ia capotar, Sim. enfim, aquilo me marcou muito, porque é engraçado que às vezes a gente não tem noção do que Deus está fazendo, né? Apesar disso, apesar de... Até naquele momento, meu preconceito com o cara... mas eu entendi que tem lugar para todo mundo no reino de Deus, né? E aquele cara foi tão marcado por Deus, tão marcado ali pela nossa ida, a banda tá ali. Por servir vocês, né? Por servir a gente, né? Ele ainda estava começando na fé, mas ele tava fazendo aquilo com tanta alegria que esse episódio do Potrim lá me marcou, mas me marcou o fato dele vir servir, a alegria dele estar servindo e a capacidade do evangelho em alcançar as pessoas através das nossas vidas. Uma banda que foi lá tocar, né, e que estava mudando completamente a vida daquela pessoa. Aí o significado disso, né, da gente entender que nós temos um propósito e esse propósito realmente transforma a vida das pessoas. Então, naquele momento foi um pouco desconfortável, mas depois eu falei, meu Deus, é isso, o evangelho é isso, é inserir as pessoas, né? Por mais que foi uma situação inusitada. Sim, muito bom, muito bom. E as histórias, elas nos ligam, né? Elas nos aproximam, né? E uma coisa que você falou é muito forte, porque essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, Lucas, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é um propósito de Deus para mim ou não? Né? Eu falei, cara, propósito é algo que vem de Deus, é algo divino. Proposta vem do homem, o propósito vem de Deus. Primeira coisa que você tem que ver no seu propósito é se o que você está fazendo, né? Se o que você está fazendo é propósito ou não, se o que você está fazendo, ele abençoa outras pessoas, se ele serve outras pessoas, se ele é para abençoar, servir outras pessoas, ou se ele só te serve. Se o fim do que você está fazendo o fim é o fim próprio, é só você, cara, não é propósito, entendeu? Agora, se o fim do que você está fazendo é abençoar outras pessoas, é ajudar outras pessoas, é pegar aquela pessoa que está aqui, levantar ela e ajudar ela e falar assim, cara, é possível você chegar aqui, vamos juntos, sabe? Se você ficar maior que eu, não tem problema, não tem problema. Talvez o meu propósito seja ser o seu trampolim. Entendeu? Talvez o meu propósito é ser o cara que vai te dar um impulso aqui, ó. Já viu quando você vai pular o muro, a criança vai pular o muro, outro põe a mãozinha assim, né? Pezinho, o pezinho, Talvez o seu propósito seja esse, hoje, diante da vida de uma pessoa, entendeu? Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos ver nas coisas mais inusitadas ali, né? As coisas boas. As coisas boas. E hoje nós temos vivido uma sociedade que ela não tem entendido o que é um propósito. A gente tem um caso chocante que aconteceu essa semana. Hoje, inclusive, está todas as mídias. Ontem, na verdade, e hoje está em todas as mídias aí, jornais e posts de internet, que um cara parece que ele descobriu a traição da esposa e matou os 2 filhos e depois se suicidou. Não sei se você viu isso. Não entendeu? Cheguei. Cara, que tristeza, que covardia, que cara cruel, que cara... Não tem nem o que falar. Hã? Não, outro também. Já teve aí, dá uma olhada aí. Confirma aí. É uma criança de 12 anos e uma de 8 anos, se não me engano. Meu Deus. Confirma aí, filho. Mas eu acho que saiu agora eu li, que o segundo tinha falecido também. Sabe, o cara matou, executou os 2 filhos, se matou porque descobriu uma traição. Que cara covarde, que cara cruel. Entendeu? Um cara que não tem propósito de vida. O cara que não entende, cara, que ele tá aqui por um propósito. O propósito dele era a esposa. E depois virou ferrar a esposa a todo custo, entendeu? A pagar a todo custo um preço que nunca vai ser pago. Nunca vai ser pago. E com isso, cara, se ele só se matasse, já era muito ruim. Né? Já não era uma coisa boa. Agora o cara executar os 2 filhos. 2 crianças. Eu acredito que a estratégia do inferno é destruir propósitos. Porque depois que é destruído o propósito, qualquer coisa serve. Então, se você não tem propósito, você se sujeita a qualquer coisa e para você tá tudo bem ou errado, tá tudo bem fazer com o outro a maldade
Então, você não tem propósito, você não tem um foco, você não tem algo nobre para... Não tem senso, você perde o senso, né? Você perde o senso, você não tem algo nobre para lutar, né? Para se posicionar, para ter vontade, para sonhar. Ou seja, o inferno destrói o propósito na sua vida, qualquer coisa serve. Se alguém vai ser machucado pelo que você faz, você não se importa mais, você não tem propósito, você não tem nada nobre para se preocupar, né? Então, acho que o inferno, e principalmente nos dias de hoje, o propósito, inclusive, dos jovens, das crianças, está se perdendo. São jovens que chegam na idade de 19, 20 anos e, assim, estão completamente perdidos. Não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não tem nada nobre para lutar, para sonhar, entendeu? Então, acho que é uma estratégia do inferno, de fato. E nós, homens, que encontramos o nosso propósito, um dos papéis é preparar esse caminho para quem está vindo. Nós precisamos guiar os nossos filhos, guiar essa juventude, os adolescentes, essa juventude e até outros homens a acharem o propósito deles, entendeu? A entenderem, cara, que a vida é muito mais, que nós temos uma missão aqui nessa terra, nós temos um propósito, tem algo muito maior do que nós aqui, entendeu? Que a vida não se acaba numa traição, entendeu? E que você pode ir mais, entendeu? Nós sabemos que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Verdade. Não é verdade? Mas não é a coisa ruim que acontece, é o que você faz com que acontece que importa, entendeu? É isso que vai determinar qual o seu... meu pai falava cunhão, né? Homem tem que ter cunhão, né? Mas qual é o seu calibre, vamos dizer assim? O que vai determinar o seu calibre não é o que as pessoas fazem com você, mas é o que você faz com o que as pessoas fazem com você. Sabe? Isso vai determinar se você é um homem de propósito, se você é um homem de missão, se você é um homem que entendeu por que está aqui nessa terra, sabe? Então, assim, nós, meu irmão, nós precisamos nos posicionar. Tá faltando muito isso. O homem, ele tem se escondido, ele tem cada vez mais se excluído, ele tem cada vez mais deixando que outras pessoas decidam por ele, né? E aí ele se torna um homem de família, porque... É legal, talvez no papel seja legal para ele, mas ele não tem nada de família. Porque ele não valoriza os filhos, ele não valoriza a esposa, ele não cuida de quem tem que cuidar, ele não se posiciona onde ele tem que se posicionar. Ele é um cara que, tipo assim, tá tudo bem, vamos ver o que vai dar, deixa para amanhã, né? Se torna um homem procrastinador. Então, assim, nós temos... um dos meus propósitos, sabe, é esse. É fazer com que esse canal, esse podcast, ele possa chegar em outros homens para que eles possam ser despertados, cara, porque às vezes é tarde demais. Infelizmente, para uns, ficou tarde demais, né? Para esse, é tarde demais. Esse já foi. Esse já se ceifou e ceifou os filhos, sabe? Tamanha crueldade, né? Então nós precisamos, eu vejo muito isso, cara, nós precisamos nos posicionar, cara. Nós precisamos levar a mensagem da cruz, nós precisamos levar a mensagem da hombridade, nós precisamos levar a mensagem de que, cara, é possível avançar, tem como sair de uma falência, tem como sair de uma traição, tem como sair de uma... Não sei, o nível que você está hoje de desespero. Eu quero te dizer que é possível. É possível. E você estava falando aí desse caso aí, do cara que matou os filhos, né? Em paralelo a isso, hoje de manhã eu tava com meu filho, Lucas, de 10 anos, e aí eu falei, filho, você arruma que nós vamos lá no Arena Hall e depois nós vamos no podcast e tal. E aí ele tava na sala e eu cheguei na sala, eu olhei para ele e ele tava no computador, e aí eu falei, filho, olha para mim. Aí ele olhou para mim e eu falei assim, você se sente amado? Aí ele olhou assim, por que você está fazendo essa pergunta, pai? Legal. Aí eu falei assim, porque eu quero todos os dias melhorar como pai. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Quero saber se você se sente amado. Aí ele falou assim, sim, eu me sinto amado. Aí eu falei, por que você se sente amado? Aí ele falou assim, porque o senhor me dá atenção e o senhor me dá carinho. Aí eu falei, maravilha. Eu estou te fazendo essa pergunta justamente porque eu quero melhorar cada dia como pai. E, cara, isso, para mim, isso eleva a minha alma, sabe? De saber que você, às vezes, é o conforto do teu filho, você
é uma resposta para o teu filho, você é a segurança do teu filho. Quando eu vejo um cara que se perdeu, cara, no propósito de ser homem, porque ser homem é isso. Cara, ser homem, né, é manter uma hombridade, né? É um equilíbrio, uma segurança, vamos dizer, para a prole, né? Para os filhos, para o seu casamento, né? Você é a figura importante de equilíbrio, de força, né? De direção para a família. E o cara se perde nisso em função de problemas da vida, uma traição, tudo bem, mas assim, a força interior do cara, sabe, se perdeu em algum momento porque ele se perdeu no propósito. E o cara se perdeu no propósito, ele se perdeu em meio a tantas coisas e ele não entendeu que essa própria traição é culpa dele. Porque ninguém faz nada sozinho. Sim, relacionamento claro. É 50-50, não tem esse negócio, entendeu? É muito fácil fazer o que ele fez, fala que é difícil, não, mas é muito fácil fazer o que o cara fez, entendeu? Vai, ceifa a sua vida, ceifa a vida dos outros e joga o peso em cima da mulher, entendeu? Cara, não, ele tem culpa. Ele foi omisso, ele abriu brecha, ele não se posicionou como deveria ter se posicionado. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre você entender. Tem situações, cara, que aconteceu, talvez, por mais que você faria melhor, iria acontecer do mesmo jeito, mas como que você vai se posicionar diante disso? Entendeu? É matando os seus filhos, né? E esse cara, ele matou os filhos fisicamente, mas quantos homens têm matado os seus filhos emocionalmente? Verdade. Tem matado os seus filhos espiritualmente, tem matado os seus filhos, sabe? Dentro do seu coração, com palavras ruins, com palavras de miséria, com palavras de engano, com uma pergunta dessa, cara. Imagina uma pergunta, vai marcar a vida do seu filho. O dia que meu pai se preocupou se eu estava sentindo o amor dele. Não é tipo assim, não, mas eu fiz tudo. Cara, você pode achar que você fez tudo, mas e a outra pessoa está recebendo esse tudo seu? Não é verdade? É verdade. Por isso que nós acreditamos nas linguagens do amor, né? Existem aquelas 5 linguagens do amor, né? Atenção, presente, aí vai indo. Depois você lê aí o livro, as 5 linguagens do amor. É muito boa, por quê? Porque não é o que você está dando, é o que a pessoa está recebendo. Entendeu? E aí quando você aprende isso, tudo muda. E hoje nós temos visto muito isso. Pais não matando o filho fisicamente, mas matando. E aí a gente tem uma geração de um menino de 19 anos que mata um de 16 anos por conta de um chiclete. Entendeu? O problema não é um chiclete, é um estupim de uma falta de cuidado, é o estupim de uma falta de limite, é o estupim de sentar e conversar, é o estupim de quando ele tinha, às vezes, 10, 11, 12 anos, fazer uma merda e o pai encobrir, não expor, não deixar ele pagar o preço daquilo que ele fez. Então, assim, o pai, cara, ele é uma figura, como você falou, né, principal para essa geração. E nós temos que entender isso. Nós não podemos ser omissos na nossa criação. Sabe, o meu filho chegou para mim, olha só essa, meu filho de 10 anos, Davi Lucas, chegou para mim e falou assim, pai, se você me der R$1.000, esse ano eu não jogo mais videogame. Falei, tá combinado. Na hora. Falei, filho, aí eu segurei e falei, filho, pensa bem, é isso mesmo? Não, pai, se você me der R$1.000... Falei, não, eu te dou no final do ano, você primeiro tem que cumprir. Não, se você me der R$1.000 no Natal, esse ano eu não jogo mais. Falei, filho, pensa bem. Olha a proposta. Pensa bem. Aí ele, não, é isso. Aí eu dei mais uns 10 minutinhos, ele veio de novo com a proposta. Falei, então tá fechado. Tá, R$1.000. Passou 3 horas depois, ele, pai, eu tava pensando, eu falei, hã? Não, pai, eu tava pensando, eu acho que eu quero desfazer. Aí eu falei, eu quero cancelar o acordo. Eu falei, homem não cancela acordo. Não tem cancelamento de acordo. Você pegou na minha mão, eu mandei você pensar e você fez um acordo com seu pai. Imagina se eu chegasse em dezembro e falasse assim, eu não tenho uns R$1.000 para te dar, filho. Eu ia ser o quê? Eu ia ser um menino. Não aceito, filho. Acordo é acordo.
Aí ele ficou mexido, cara, aí ele ficou triste e tal, foi. Aí a Abigail, amor, pelo amor de Deus. Eu falei, amor, calma, deixa eu ensinar ele. Deixa ele aprender. Calma. Tá tudo No controle. sob controle. Eu falei, aí ele ficou mexido e tal, ficou emburrado e tal. Aí eu falei, Abigail, depois você vai lá e fala assim, conversa com seu pai direito. Fala pra ele que você não quer cancelar, mas você quer ajustar o acordo, você quer negociar e tal, papapá. Aí a Abigail, passou um tempo, ele chegou. Falou assim, pai, vamos conversar. Eu pensei, eu acho que é muito tempo, que não sei o quê, papapá, papapá. Falei, filho, vamos fazer assim então? Ele falou, como? Eu falei, eu vou... Aí ele falou assim, eu falei, me faz uma proposta. Me faz uma proposta, eu vou pensar. Aí, não, pai, porque a arte da negociação é essa, né? Você nunca leva a proposta, você escuta a proposta. Olha aí. Entendeu? Olha. Você nunca leva uma proposta. É isso, entendeu? claro. Você primeiro escuta a proposta. Senão você está dando mais do que a pessoa quer, entendeu? Você primeiro precisa conhecer o que a pessoa realmente quer. E não, pai, fazer assim, eu quero jogar num sábado, que tem um campeonatozinho lá, é 1 hora de jogo, das 4 às 5, ou das 5 às 6, depende do sábado. Eu falei, não, pode ser. Eu abro essa brecha aí, eu abro essa, como é que se chama? Essa permissa, sei lá, né? Eu abro, e aí a gente fechou o acordo, e pronto. Cara, ele não tá jogando mais meio de semana, ele joga sábado, na hora dele. Aí ele joga mais de 1 hora, eu deixo ele jogar, não tem problema. Mas isso é bom, pra mim é bom, porque é uma coisa dele, nós fizemos um acordo. Agora, eu não posso, cara, ensinar meu filho que você pode pegar na mão de um homem e depois você vai, só porque você não gostou mais, você pode desfazer. Eu não posso ensinar isso pro meu filho. Eu tenho ensinamentos do meu pai, o Elton, que eu tive com 8 anos de idade, que eu lembro até hoje, com 10 anos de idade, com 11 anos de idade. É isso aí. Com 10 anos de idade, eu joguei uma latinha de coca na rua, no carro assim, ó. E meu pai fez eu parar, abrir a porta, descer no meio do trânsito, pegar a latinha, buscar a latinha e voltar. Ele falou assim, nunca mais joga lixo na rua. Cara, eu tenho uma história pra contar. Engraçada. Meu pai, cara de caráter. E meu pai era um cara que o nome dele era limpo, ele tinha... ele era classe A no banco, nunca tinha problema, nunca entrava no cheque especial. Pensa no cara. E, cara, eu tava querendo ficar noivo e tal, e aí eu falei, pô, vou começar a comprar as coisas. E, cara, eu comprei uma geladeira. E quando eu comprei essa geladeira, eu saí do emprego, as coisas ficaram difíceis, fui para outro, mas eu não consegui pagar as 2 primeiras prestações da geladeira. E a geladeira estava na casa do meu pai. Escuta aí, essa história aqui é engraçada. Aí chegou a cobrança lá em casa. Aí meu pai olhou, o que é isso aqui? Eu falei, não, pai, a geladeira aí... Cara, você tá querendo casar, você compra uma geladeira, você não consegue nem pagar a geladeira. E aí chega a cobrança aqui na minha casa. Você já viu cobrança chegar aqui? Minha? Você já viu aqui? Esse tipo de cobrança aqui? Aí, cara, ele falou, não, você vai devolver a geladeira. Você tem que aprender a ser homem. Como é que você vai assumir uma família? Como é que você vai assumir uma esposa? Já com essa atitude, você vai devolver essa... Você não pode pagar, você vai devolver. Aí, cara, eu fiquei constrangido demais, tal. Aí eu falei, não, vou devolver. Vamos devolver. Devolver. Aí eu falei, não, tá bom, então aí... E a geladeira lacrada? Ou não? Tava usando... Lacrada. Tava lacrada. Tava juntando as coisas pra casar. E aí, cara... Aí eu falei... Eu comecei a correr atrás de um frete. Aí, frete é muito... Você não tem dinheiro nem pra pagar a geladeira. Você quer pagar um frete? Não, chama o carroceiro. Eu falei, carroceiro, pai? Chama o carroceiro. Baratinho, você não tem dinheiro. Chama o carroceiro. Aí eu chamei o carroceiro. Escuta. Cara, foi o maior ensinamento da minha vida, velho. Porque quando o carroceiro chegou, eu fui lá com o carroceiro, peguei a geladeira, coloquei em cima da carroça. Tô gostando dessa história, hein? Cara, coloquei em cima da carroça. Beleza. Aí, beleza, porque eu coloquei, o cara amarrou a geladeira e tal, e ficou esperando para meu pai tirar o carro e a gente ir para a loja
para devolver a geladeira. Beleza. Aí eu, bonitão, meu pai entrou no carro e eu, bonitão, abri a porta do passageiro. Quando eu ia entrar no carro, ele falou, o que você tá fazendo? Não. Vai lá segurando a geladeira na carroça. Eu falei, pai, vai lá, meu filho. Lá na carroça, lá. Qual é o nome do seu pai? Sua geladeira... Paulo. Seu Paulo, meu pai, fã. Ele faleceu em 2021, né? Mas, cara, um espetáculo de pessoa. Aí ele falou, não, você vai lá segurando a geladeira. Lá, a geladeira vai cair aí, o cara vai tombar. Não, pode ir lá. Cara, eu subi em cima da carroça. Pensa numa vergonha. Ele fez aquilo proposital, cara, pra eu nunca mais fazer. E eu fui de carroça da casa do meu pai até a loja, assim, uns 4, 5 quilômetros, não sei, em cima da carroça. Pô, vergonha, cara, os amigos olhando, todo mundo olhando, os vizinhos, cara. Cheguei na loja, procurei o gerente e tal, queria devolver a geladeira, aquele transtorno, desci a geladeira da carroça, tu acredita, cara? Cara, aquilo foi o maior ensino. Eu não fiquei com raiva do meu pai, né? No momento você fica tensa, fica chateado, como é que meu pai fez isso comigo, mas depois, cara, aquilo foi uma maior lição. Eu precisava daquilo pra me tornar homem, entendeu? Talvez não. Certeza seu pai ele conseguiria pagar uma parcela, 2 parcelas para você. Conseguiria talvez até te dar a geladeira de presente, né? Mas o maior desafio de um pai, de um homem, Welton, não é ser cruel demais e também não é ser bonzinho demais. É saber o momento de ser bonzinho e saber o momento para a sociedade que é ser cruel. É saber temperar isso, entendeu? É saber o momento de abraçar e beijar e falar assim, cara, eu tô contigo, vamos embora, vamos avançar. E também saber o momento, cara, senta aqui. Vamos ter um papo de homem. Vai devolver a geladeira. Você tá errado. Você pegou na minha mão. Você pegou na mão de um homem. Aprende uma coisa. Eu falei para ele. Falei pro Davi. Falei, filho, aprende uma coisa. Não se pega na mão de um homem se tem dúvida. Não se fecha um acordo com dúvida. Se você pegar na mão de um homem, você vai honrar até o final que você falou. E você pegou na mão de um homem. Porque eu vou te honrar. Chegar no final do ano, eu vou te dar os seus R$1.000. Vou te dar o seu... não é nem um presente isso, é o seu pagamento, é o combinado. Porque aqui em casa combinado é... Aí ele falou, combinado. Falei, pois é. Então, assim, o nosso maior desafio como pai, como homem, como esposo, entendeu? Né? Como sacerdote da nossa casa, é saber temperar isso. Temperar o momento de ser firme. Falei cruel, né? Mas o momento de ser firme. Né? Nesse momento, para os nossos filhos, nós estamos sendo cruéis, né? Nesse momento a gente está sendo... Porque ele não vê assim, né? Mas é o momento de você ser firme. Falar assim, não é não. E não tem... E o momento de você ser o cara que abraça, que beija, que pergunta, filho, você está se sentindo amado? Filho, o que está acontecendo? Filho, vamos orar aqui. Vamos orar. Ter essa sensibilidade espiritual também, sabe? Filho, vamos orar junto. Deixa eu te abençoar. Deixa eu escutar você orando. Deixa eu sentir o ambiente como é que está aqui entre nós. Então, esse é um desafio muito grande. E quando nós conseguimos... Nós não estamos dizendo que a gente sempre vai acertar. Claro que não, né? A gente, não estou dizendo isso. Mas quando você caminha esses passos e você tem certeza daquilo que você está plantando... Seu pai ele tinha certeza do que ele estava plantando. Tinha certeza. Por isso que ele foi firme. Ele falou, cara, eu vou ensinar porque eu quero deixar um marido... que vai honrar com a sua família, que vai sustentar a sua família. Ele viu o futuro e falou assim, cara, não pode, um cara desse não pode assumir uma família. Eu preciso ensinar, preciso dar um choque de realidade nele. E ele me deu um choque de realidade para assumir uma família. Cara, que louco. E essa história, assim, realmente, ela mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida, me fez um homem de verdade. Você aprendeu a fazer negócio, né? A entrar só onde realmente você pode. Não é verdade? Nós precisamos ter fé, é importante. É importante a gente saber, né, esticar um pouco, mas nós não podemos ser irresponsáveis, porque hoje você está sujando, naquela época estava sujando só o seu nome. Hoje, você não suja só o seu nome, você suja o nome da sua casa. Na verdade, se você deixa de pagar, se falta um recurso, não está faltando só para você. Está faltando para os seus filhos, está faltando para a sua casa. E isso, cara, isso é sensacional na paternidade. E isso tem faltado muito na paternidade atual. E Lucas, como é que você sabe que tem faltado? Pela geração que está saindo.
pelas situações que nós temos visto na televisão, nas rádios, na internet, pelas histórias que você ouve. Pelas histórias. Cara, nós estamos... existe homens, né? Meninos aí, homens, meninos, homens, vamos dizer assim, sabe? Que não sabe ouvir um não. Que não sabe falar assim, cara, calma, eu posso bater. Eu posso arrebentar o cara na porrada, mas não vale a pena, não. Não vou fazer isso, não. Eu posso ir lá e vencer. Eu posso ir lá e pressionar. Mas não vou fazer isso, não. Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso bater no Eltinho, bater no outro, humilhar o Eltinho. Tem gente que, né, que para se sentir bem, ela precisa humilhar o outro, sabe? Então, deixa eu humilhar ele aqui. Deixa eu dar banco aqui para ele. Deixa eu deixar ele no banco aqui para ele ver quem é que manda, ver quem botar ele no lugar dele. Cara, essa geração que está se iniciando hoje. Eu acredito que isso também é resultado de uma coisa que deve preocupar o homem, eu acho que é o momento que a gente para de evoluir, né? Porque o ser humano, ele tem que evoluir o tempo todo, né? E principalmente o homem, se nós não entendermos que a todo momento a gente precisa buscar crescer nas nossas emoções, na nossa mentalidade, né? A gente precisa se tornar cada dia melhor com a nossa esposa, melhor como profissional. É aquela coisa de estar evoluindo como ser humano o tempo todo, né? O tempo todo. É o processo humano, é de evolução, certo? De maturidade. Às vezes o cara para ali nos 25 anos. Eu encontrei um amigo meu esses dias, que nós éramos adolescentes, estudávamos juntos, né? E o cara teve alguns problemas na vida e tudo, a gente caminhou muito junto e ele foi para um lado, eu fui para outro. Depois de muito tempo a gente se encontrou, ele com a vida assim completamente bagunçada. E aí eu sentei para conversar com ele, porque ele foi na igreja, me procurou, pediu ajuda, estava passando por umas situações, tentou tirar a própria vida e tal. E aí ele começou a contar um pouco da história dele nesses anos. E foi contando a história dele e tal. E eu percebi que um cara de 40 anos, velho, tinha parado nos 17 anos na mentalidade dele. Ele tinha... Aí ele foi falando, eu deixei ele falar, aí ele, sabe? E aí eu falei, tá com 40 anos. E aí ele não conseguia perceber que na mentalidade dele ele ainda estava na fase de adolescente, cara. E muita gente às vezes não passa de fase, né? Quantas pessoas estão com 50 anos, né? Mas ainda está com a mentalidade de 25. Sim. Né? Por quê? Porque parou de evoluir. Aquela coisa de acordar todos os dias de manhã cedo e tentar ser um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Às vezes, quando a gente retrocede, a gente é humano, a gente é falha, né? Mas a gente volta e fala, não, eu preciso melhorar como marido, como pai, como profissional, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu acho que o processo de evolução não pode sair da mente, principalmente do homem, né, cara? Principalmente do homem. Muito forte que você falou, e eu botei até aqui, né? Nós temos visto isso, né? As pessoas não têm evoluído espiritualmente, fé desse tamanhozinho, o espiritual desse tamanho, não consegue se conectar, não consegue orar, não consegue buscar a Deus, não tem evoluído financeiramente. É a geração mais burra que já se existiu, a geração que tem IA, a geração que tem internet, a geração que tem tudo na palma da mão, mas a geração que tem menos conhecimento, entendeu? A geração mais burra, porque tá tão fácil, tão disponível que as pessoas não estão usando. Ou quando usa de maneira errada. Né? Então, por que muito disso, né? Falta de uma paternidade. Falta de um pai para ensinar, falta de um homem para direcionar, falta de referência masculina. Né? Eu coloquei um corte no meu Instagram e aí uma mulher falou comigo, né? Ô Lucas, tudo bem? Desculpa falar com você, sabe? Eu tenho um filho, ele tem 18 anos e tá uma fase muito difícil aqui em casa e eu não tô sabendo como lidar. Eu não sou casada com o pai dele, a gente se separou e o pai não dá atenção para ele e eu não sei o que fazer. Me ajuda porque eu tô perdendo meu filho. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim,
ele não tem um tio, não tem um pastor, um amigo seu, um homem que é referência, que ele olha e fala assim, cara, esse cara é legal de conversar, esse cara tem conteúdo, esse cara, sabe, tipo assim. E ela falou assim, pensando aqui agora, não, mas eu vou pensar melhor. Aí imagina, eu fiquei pensando, falei, cara, olha só, que loucura, essa mulher, ela não conseguiu responder isso de imediato, cara. Quantos homens não devem cercar essa mulher e ela não conseguiu falar assim, esse cara aqui eu confio, esse cara aqui pode ser uma referência para o meu filho, esse cara aqui, sabe, né, o pai não pode ser, o pai não tá nem aí, enfim, mas ela não tem nenhum outro homem perto ali, dentro do conhecimento, da geração, perto dela, para ela falar assim, não, cara, esse cara aqui, se ele chegar no meu filho vai respeitar, meu filho vai ouvir, meu filho vai, sei lá, vai sentar. Então, assim, isso é preocupante, porque isso vai determinar a próxima geração, né? E aí, um dos nossos propósitos é deixar um legado para essa geração que está vindo. Eu preciso deixar um legado para eles. É verdade. Eu preciso deixar, e não é só para os meus filhos, sabe? Para os meus filhos é fato, mas é para mais que os meus filhos. Nós precisamos deixar um legado para essa geração. Eles vão fazer o caminho deles, mas eles precisam ter uma direção. Entendeu? Eles precisam falar assim, não, é para lá que eu vou. Calma aí, para lá que eu vou fazer o meu caminho aqui, mas é para lá que eu vou. O meu destino é aquele lá. Meu destino é cumprir o meu propósito. Meu destino é servir a Cristo. Meu destino é servir pessoas. Meu destino é ajudar aqui, né, ter uma família forte. Então, eu vejo que tem faltado muito isso, sabe? E o desespero dessa mulher me deixou desesperado. Porque nós estamos aqui, fazendo com que nós podemos, né? Mas, cara, eu quero fazer muito mais, cara. Porque nós precisamos chegar nessa geração. Né? A gente precisava chegar nesse adolescente de 19 anos, nesse rapaz de 19 anos, antes de ter feito essa merda, entendeu? Né? Agora, é possível ainda? É possível que lá na cadeia, lá, quando ele estiver pagando pelo crime dele, ele possa encontrar Jesus, ele possa encontrar uma referência. Mas e a família que ficou sem ninguém, cara? Ficou sem um filho. Pô, eu tenho 4 filhos, cara. Você tem 2 filhos. Imagina você perder seu filho. Seu filho sair de casa 6 horas, 7 horas e não voltar nunca mais para sua casa. Porque quis ser mais foda que o outro quis ser mais foda que ele, que uma briga de adolescente, de um homem e de um adolescente muito forte. Nós precisamos nos posicionar. É verdade. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Você sabe que esse tipo de evento, o Na Brasa, ele é importante porque ele é uma semente, né, cara? Assim, eu vejo dessa forma, porque o cara é impactado ali e é uma semente. Cara, e quando é plantada uma semente na vida de uma pessoa, de um homem que vai num tipo de evento desse aí, cara, ele vai ter que conviver com aquilo, ele vai ter que tomar as decisões certas. Uma hora, por isso que eu tenho ainda fé na humanidade, ou fé em algumas pessoas que se posicionam, igual é o caso do seu trabalho do Na Brasa, porque o que acontece? Se ainda existe semente, ainda existe colheita. Perfeito. Então, eu creio que, apesar de que existe uma geração que se perdeu no propósito, né? Existem valentes que estão resistindo, né? E que isso possa florescer assim como uma grande floresta, né? De homens que realmente prezam pelos princípios, né? Pela palavra de Deus, pelo amor a Deus, né? Que sejam posicionados com homens de honra, né? E eu acho que essas sementes precisam ser plantadas por nós, é isso. E eu planto essa semente no meu filho, você planta essa semente no seu filho, as pessoas que passam por nós, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz que é músico, né? E ele estava bem triste, coisa bem dessa geração, que o cara tem tudo, né? O cara tem tudo, o cara é jovem, tem tudo, tem carro, tem salário e tudo, e aquela tristeza e tudo. E aí eu falando pra ele, eu falei, cara, tem até um vídeo, um cara falando assim, cara, você tem tudo, então você precisa passar por um problema, você precisa de uma dor de dente, já viu esse vídeo? Já vi. Você precisa de uma mulher no teu carro, você precisa de pagar uma conta e tal.
Mas quase que eu falo isso pra ele, sabe? Eu falei assim, cara... Vai arrumar um CNPJ dele, uns 30 funcionários. Exatamente, vai arrumar um problema, né? Mas assim, aí eu conversando com ele, eu falei, cara, olha para as coisas boas que você tá vivendo, né? E você não tem muitos motivos para estar assim, não. Então, às vezes você é um cara muito crítico, às vezes você é um cara que tá olhando com pessimismo pro futuro e tal, e tá assim. Cara, não, olha para as coisas boas que estão acontecendo na sua vida e toca o barco. Você não tá passando por dificuldades, cara. Então, assim, começa a olhar para a sua vida, pro que é bom. Ou seja, alguém que está plantando uma semente boa, né, num cara que é mais jovem, né, e se levantar mais homens assim, eu acredito que a gente vai, talvez não reverter isso, né, mas pelo menos diminuir o estrago, né, nessa geração. A gente tem que se posicionar, isso é o nosso papel em Deus, né? Para você ver que ter as coisas não satisfaz o homem. Nós não nascemos só para ter as coisas, entendeu? Você vê que o cara tem, diante de uma vida normal, ele tem tudo, né? Tem um bom emprego, tem um bom carro, tem consegue se locomover, cumpre um bom papel, mas, cara, cumprir um papel não quer dizer que você está cumprindo a missão. E aí a pessoa se sente perdida. E aí é onde que eu entro, Elton. Nós precisamos entrar ensinando essas pessoas a encontrarem. Não a minha missão, mas a missão delas. Sabe? O meu desafio como mentor, como discipulador, né? Como um homem que dá direção para o homem, cara, é apontar, cara, para ele e falar assim, cara, acha o seu propósito. Dentro do seu propósito, existe um propósito universal de Deus para as nossas vidas. Aí a gente entra lá na Bíblia e fala, existe o ID, existe, né, os frutos do Espírito que nós vamos desenvolver, existe os dons que nós vamos trabalhar, mas você precisa encontrar, cara, para que você vai pegar esses dons? Você vai botar esses dons aonde? Você vai pegar esses frutos, vai botar aonde? Entendeu? Você vai botar dentro de uma prateleira? Você vai botar dentro de uma gaveta? Você vai esperar você morrer? Porque você não vai levar, entendeu? Ele vai te preparar para cá. Então você tem que pegar esses dons, esses frutos, né? Vamos falar primeiro de frutos, que é mais importante do que dons. Pegar esses frutos, desenvolver esses frutos para que você possa alimentar outras pessoas através dos seus frutos. Através da paciência, do amor, da longanimidade, né? Da bondade. E aí são os frutos do Espírito lá, né? E aí esses frutos, ele vai te preparar para você receber os dons e multiplicar isso. Cara, isso é muito forte. Quando o cara entende isso, ele fala, opa, calma aí. Eu tenho um salário aqui, eu tenho um carro, eu tenho isso, mas isso aqui é um trampolim para mim avançar. Isso aqui é um trampolim para mim exercer, sabe? É se posicionar. Nós precisamos de homens posicionados. E uma coisa que eu falo sempre nos meus podcasts e muitas vezes nos meus vídeos é, homem faz o que precisa ser feito. Entendeu? Nós precisamos de homens assim. Cara, faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Qual foi o meu acordo? O que foi que eu botei no papel? O que foi que eu botei aqui? Então é isso que eu vou fazer? Vamos fazer. Porque por falta disso, a gente tem visto homens abandonando suas casas e trazendo uma marca, um peso, cara, para os seus filhos, sabe? Trazendo é um genocídio, velho. É um genocídio, entendeu? Para sua casa, para os seus filhos, de peso, da criança olhar e falar assim, cara, cadê meu pai? Sabe? Cadê meu Deus que não segurou meu pai em casa? Sabe? Então, assim, meu irmão, bota a mão na consciência, cara. Pensa na sua casa, pensa nos seus filhos. Entendeu? Para de pensar só em você. Para de ser egoísta, velho. Geração de homens... Hoje eu tô meio nervoso, sabe? Geração de homens egoístas, velho. Como pastor, agora eu vou falar como pastor, sabe? E como palestrante, como mentor, cara. Que geração de homens egoístas, velho. Que geração de homens fracos, velho. É verdade. O cara faz de tudo para ter uma família. Quando ele tem uma família, ele faz de tudo para desgraçar essa família. Entendeu? Ele pega todo o sonho dele, tudo que ele tinha e joga no vaso ali e caga em cima. Desculpa a expressão. Entendeu? Que geração de homens fracos, sabe? Por conta do ego, por conta disso não me disse, sei lá por quê. Não sabe sentar e resolver. Não sabe sentar e botar um ponto final. Não sabe sentar e falar assim, cara, vamos agir dessa maneira? Deixa eu ver qual é o meu erro, né? E aí muitos homens fazem o que esse cara fez, né? Um covarde, desgramado, desculpa a expressão, entendeu? Né? Cria filhos como esses que a gente vê, que mata os outros por conta de um chiclete, entendeu? Uma tragédia, um homicídio, sei lá, não sei nem o que dizer.
Então, meu irmão, nós precisamos nos posicionar. E você é um cara que eu vejo um cara posicionado. Um cara que viaja o Brasil, muitas vezes com a sua esposa do lado, né? A maioria das vezes, né? Ali louvando, adorando, ensinando outros homens, mentorando outros homens, sabe? E dentro dessas suas viagens, vamos falar um pouco das suas viagens. Como você tem visto o Brasil? Porque, cara, você roda o Brasil, né? Eu, de vez em quando, eu dou uma passeada. De vez em quando eu vou ali e tal, mas você... Não, mas esse ano você tá com na brasa aí, indo pra tudo que é lugar, graças a Deus. Que Graças massa. a Deus. Você tem que me levar um dia, cara, pra ir com você, fazer um louvor. Meu irmão, calma, vai chegar lá. É porque você tá em outro nível, tem que ser avião particular. Que é isso? Tem que ser van, triplex, tem que ser uma van assim, entendeu? Tô brincando, gente, tô brincando. Cara, assim, no segmento do louvor, né? Isso também é engraçado que reflete também ali na vida dos... Aí falando um pouco da igreja, né? Dos ministros de louvor, dos músicos. São pessoas que precisam conviver com o coletivo, certo? E às vezes homens que têm um comportamento quase que pior do que o comportamento de mulheres, né? Então a gente faz muita mentoria, workshop, né? Porque o que acontece? Dentro de uma estrutura de igreja, uma coisa muito importante é o ministério de louvor, onde tem ali um grupo de pessoas, às vezes de 10, 15, 20, 50 pessoas, né? E ali tem um convívio quase que diário, né? Uma igreja tem 4 cultos semanais, tem ensaio, tem todas as atividades do louvor ali, né? E o papel vamos dizer assim, do homem, seja ele um guitarrista, um baterista ou um ministro de louvor, é basicamente o mesmo papel de um homem com hombridade. Um cara que respeita o próximo, né? Um cara que tem palavra, é o que você trouxe aqui, né? Um cara que faz acordos e não quebra acordos, né? Um cara que tem um equilíbrio emocional, um cara que não é egoísta. Isso tudo, esse tipo de coisa aí que a gente falou aqui, né? Se reflete nessas estruturas de louvor, de igreja, no meio profissional, em todos os meios e segmentos da sociedade, na política, inclusive, né? Mas ali... trazendo ali para a minha realidade de ministério de louvor, né, a gente vê que a crise das equipes dentro das igrejas é uma crise onde não tem homens posicionados. Alguém que... Aonde existe crise, existe um homem omisso. Pronto, é isso aí. Aonde existe crise, existe um homem omisso. A omissão de um homem. Inclusive na área ali que eu... né, a área que eu domino, que é a parte musical. Mas isso se aplica em todos os contextos, família, trabalho, enfim. Então, assim, você tem um grupo de pessoas que precisam exercer um determinado trabalho, uma determinada função, mas tem um cara que é omisso, e ali a crise, ela se instala e ela cresce. Por quê? Porque não tem alguém posicionado que chama a responsabilidade para si, que respeita, que faz acordos, que chama para conversar na mesa como homem, como pessoas civilizadas, certo? Ou seja, é uma geração que aceita essa fraqueza, que vive de mentiras, que vive de derrubar um ao outro, que vive de olhar para si mesmo. Aí, cara, você quebra tudo, você quebra uma empresa por causa disso, você quebra uma estrutura que é bonita, que é bacana, em função de olhar para o próprio umbigo, né? Então, rodando pelo Brasil e trazendo, às vezes, essas mentorias, às vezes eu vou porque um pastor me liga, cara, o trem tá desajustado aqui, me ajuda aqui. Aí eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é quem é o líder? Quem é o cara que está cuidando aqui do seu louvor, da sua estrutura aqui na tua igreja, né? É o fulano de tal, beleza, senta para conversar com o cara e tal. E aí, como é que tá os problemas? Como é que tá a equipe? Como é que você lida com isso? Aí, a gente faz um mapa do que está acontecendo e ali a gente tenta instruir a pessoa, né? Mas eu acredito que isso é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, em todo tipo de segmento. E você está dizendo nesse segmento, mas em outros segmentos também a gente vê o mesmo perfil. Exatamente, ou seja, aquilo que a gente colocou na mesa aqui,
são basicamente coisas que interferem na vida de grupos coletivos em função de homens que poderiam estar muito mais estabelecido na sua hombridade, no seu caráter, né, nos seus princípios. Ou seja, as pessoas pararam de evoluir nesse sentido e a gente vê aí o estrago que é feito na sociedade em todos os segmentos, né? Eu vejo muito isso. Então, quando se fala assim, tem um problema aqui numa igreja tal, eu vou lá, eu já saio sabendo aqui que o problema é um problema de liderança e um problema na figura dos homens. É engraçado que esses dias me fizeram uma pergunta assim: Lucas, o que você faz? Eu falei, cara, eu faço tanta coisa de profissão, né, de trabalho e tal. Cara, eu faço tanta coisa. Mas eu estava tentando definir uma palavra para distinguir o que eu faço, né? Assim, definir o que eu faço. E eu entendi, cara, que o que eu faço, eu resolvo conflito. Eu resolvo problema. Isso é uma verdade. Né? É verdade. Eu falei assim, cara... Aí depois, passou alguns dias, eu falei, você me perguntou aquele negócio, e eu te falei as diversas coisas que eu faço, mas se eu puder resumir em 2 palavras, eu resolvo problema. Eu resolvo conflitos. Eu sou bom em resolver problema. Se tiver um problema, um conflito, uma dificuldade, traz para mim que eu sou resolvedor de problema. Aí ele falou isso da minha coisa. É verdade. Mas a verdade é que nós, homens, nós temos esse DNA, cara. Nós somos gerados para isso. Para pegar o que ninguém quer pegar, para assumir o que as pessoas não querem e falar assim, cara, deixa eu resolver. Vamos sentar aqui, vamos ajustar. Sabe? Ter autoestima para às vezes ficar de lado, porque outra pessoa precisa ter o ego elevado. E você fala assim, cara, tudo bem, eu sei quem eu sou. Isso não me diminui, entendeu? É ter sabedoria para falar assim, cara, baixa um pouquinho, né? Esse dia chegou um rapaz para mim e ele chegou assim, cara, pô, Lucas, eu fui sabotado, fulano me sabotou, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo, não sei o que. Eu falei, cara, calma. Sabotar é uma palavra muito forte. Espera, no âmbito profissional, né? Espera, respira. Deixa eu te falar um negócio. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Eu falei assim, você precisa do emprego? Ele falou, preciso. Você paga as suas contas com esse emprego? Ele paga. Eu falei, então baixa a bola. Baixa a bola. Você não precisa desse desespero todo. Porque deixa eu te falar, quem está lá vai se resolver. Você, para ele resolver também é fácil. É só falar assim, tchau, vai embora. Entendeu? Se torne uma pessoa indispensável, primeiro, se torne uma pessoa que tem estrutura, seja indispensável para você se colocar à prova. Aí você pode se colocar à prova. Agora, se você se colocar à prova agora, negão, essa prova sua já está resolvida, entendeu? Você é a menor carta do baralho, entendeu? Então, primeiro senta, calma, respira. Olha o outro lado da pessoa, a pessoa também está sendo pressionada, a pessoa também está sendo exigida, a pessoa acabou de chegar agora e o cara quer resultado dela, entendeu? Então, se coloca no lugar da pessoa. Se você estivesse no lugar dela, você não estaria fazendo a mesma coisa? Se te mandasse, você não ia fazer a mesma coisa? Ele ia. Eu falei, então pronto. Então ele não está te sabotando. Entendeu? Calma, rapaz. Aí eu fui conversando com ele, fui baixando a pressão, fui baixando. Não, mas é porque eu estou te falando, porque né, eu precisava falar, precisava conversar com alguém, né? E tal. Na verdade, ele queria um aliado no início, entendeu? Sim. Entendeu? Essa é a verdade. Porque as pessoas, elas, mais do que, às vezes, um desabafo, ela quer um aliado, ela quer alguém que vai concordar com ela, quer alguém que vai jogar a bola com ela, que vai meter os peitos e falar assim, vamos embora lá, vamos quebrar tudo, entendeu? Mas não é assim, entendeu? Então, quando eu trouxe a consciência para ele que ele precisava do emprego, quando eu trouxe a consciência para ele que se ele estivesse no lugar da outra pessoa, talvez ele estaria fazendo a mesma coisa. Quando eu trouxe a consciência para ele falando que tudo passa, eu falei, cara, as coisas passam, calma. Quem está aqui, amanhã está aqui. Quem está aqui, amanhã está aqui. Ou está lá, ou está do outro lado. Calma. Faz o seu da melhor maneira. Entregue o seu melhor. Você está entregando o seu melhor? Então entrega o seu melhor. Não deixa o que a outra pessoa faz diminuir você, diminuir o profissional que você é. A pessoa, não, vamos embora. E aí ele foi calmando, tal. E a gente vai resolvendo os problemas, né? É verdade. Meu amigo, é isso aí. E o que deve ter, né, de situação aí fora, né, que você pega para você resolver, para você sentar, para você realmente reajustar uma equipe, né, trazer essa visão de propósito. Cara, nós estamos aqui, nós não subimos para um show, nós subimos para fazer algo sagrado, trazer o céu para cá.
As pessoas confundem muito, porque a igreja é um lugar que tem um propósito específico. A igreja, nós estamos ali para implantar o reino de Deus na vida das pessoas. Então, você tem um pastor, você tem o ministério de louvor, você tem os diáconos, você tem os obreiros que estão ali por um propósito maior, né? Todo mundo ali está ali à luz da palavra de Deus, fazendo as coisas para o reino de Deus. E aí, muitas pessoas confundem, né? Ela confunde esse propósito com vamos dizer assim, ela se sente confortável em estar numa determinada posição que beneficia ela, né? Que às vezes o cara está curtindo tocar um instrumento, Sim. por exemplo. Poxa, eu estou curtindo tocar um instrumento. E ele não entende que ali tem um propósito maior. Além dele tocar um instrumento, tá usando o dom dele, mas ele tem um chamado ali, aquilo tem um propósito, ele está tocando ali, e pessoas que vão entrar naquela igreja, elas vão ser tocadas, elas vão ser ministradas, o Espírito Santo de Deus vai agir na vida daquela pessoa, né? E aí, às vezes, o músico ele se perde, ele confunde, né? Uma coisa é se divertir, pô, você pega o seu instrumento, você monta uma banda, toca no teu quarto, vai tocar num barzinho, você vai tocar em qualquer outro lugar, você está curtindo o som que você está fazendo, tá tudo bem, tem muita gente que faz isso. Agora, a partir do momento em que você coloca num lugar que tem propósito e você anda paralelamente a isso, não funciona. E tem muita gente que não cria essa maturidade e perceber que você está num lugar de propósito, que tem algo, que tem um caminho definido, e ele fica com aquela, né, vamos dizer assim, ele fica embaçando o negócio, ele quer... Literalmente. É egoísta, ele quer sentir o prazer de estar numa posição em que ele está fazendo aquilo que ele gosta, e o propósito, ou seja, aí a gente volta no lance do propósito, né? As pessoas perderam o senso de propósito na vida, nas coisas, de família, né? Onde eu tô? Você está numa empresa trabalhando, você é um funcionário, tem uma função. Cara, aí você começa a usurpar daquela função, né? Você começa a fazer as coisas para o seu benefício, certo? E esquece que você está ali, você está sendo assalariado, você está sendo pago, né? Você tem uma missão, então uma função, mas você usurpa isso. Então as pessoas perderam o senso de propósito nas coisas, em tudo, em ser pai, em ser marido, em ser, às vezes, pastor e às vezes ser um ministro de louvor, né? E a gente encontra isso, né? na área que eu tô. Ser seduzida, né? Pelo poder, pelo palco, pelo status, né? De ter um título, de ser chamado disso ou daquilo, né? Esses dias eu tava conversando com meus mentorados, com a minha equipe, e eu falei assim, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu não faço porque eu sou pastor. Entendeu? Eu sou pastor e vou fazer. Não, é o contrário. Eu faço para ser pastor. É o contrário. Eu sempre fiz, entendeu? Eu não vou fazer depois, entendeu? Não, a gente precisa entender isso, cara. A missão de servir, ela é eterna. A missão de se entregar para os outros, ela é eterna. O título ele é algo legal, é importante, ele te respalda, é muito bom eu ter minha carteirinha me dá acesso ao hospital, a presídio, me dá acesso a entrar nos lugares, né? Que eu falo que pastor é estar na dor, estar em meio à dor, é entrar onde existe dor e levar o alívio do Espírito Santo, levar conforto, levar paz, né? Não a paz do mundo, a paz que a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Entendeu? Isso é um privilégio como pastor. Nós temos esse privilégio. E por que eu faço? Porque eu sou pastor. Entendeu? E eu faço, e aí Deus me comissionou, e para mim fazer mais. Não é para mim fazer menos. Não é para me estacionar. Não é para me parar. Deus não me comissionou para dizer assim, não, Deus não me deu uma aposentadoria. Deus me deu um título para avançar mais. E tem muita gente que recebe o título para encostar, para estacionar, para justificar. Né? Então nós precisamos entender isso. E meu irmão, nós estamos indo para o final, mas como é que está a sua agenda para esse ano? O que você tem visto como ministro de louvor, como banda? Como é que vocês estão? Nós estamos aí no segundo mês do ano, né? Já entrando no carnaval. E você vai viajar esse final de semana? Como é que está a agenda aí?
Sim, nós temos um evento aqui na nossa igreja, que é o evento de jovens, né, que é a XP. Nós vamos tocar em Brasília, no dia 16? Dia 16 em Brasília. Na segunda-feira, e dia 17 no Rio. Então a gente vai estar lá, que é o mesmo evento, só que acontece no Rio de Janeiro, né? E aí esse ano a gente tem algumas agendas desses workshops que eu faço, né? Eu faço workshops de louvor, a gente fala sobre formação de equipe, a gente fala sobre muitas coisas relacionadas ao ministério de louvor, né? Então a gente ajuda pastores a construir um ambiente saudável para que os ministérios de louvor cresçam e tudo. E eu tenho já para março, abril, maio, até junho já tem vários workshops aí que a gente vai fazer. Você vai tanto como banda, como também só o Eltinho para dar o workshop, para dar o treinamento. Então, o pastor que tá aqui, assistiu o nosso podcast, ele fala assim, cara, eu preciso dar uma reestruturada na minha equipe de louvor, eu preciso trazer um entendimento espiritual, trazer um entendimento também, como é que fala? Não é psíquico, não, um entendimento mental, né? Trazer um entendimento para eles, tanto Sim. espiritual como de ambiência, como de estrutura. Exatamente, né? Exatamente. Legal, hein? A gente ou a gente está ministrando louvor, né? Então a gente já tem esse ano algumas agendas. A gente vai para ministrar o louvor, mas às vezes o pastor aproveita, né? Que eu vou ministrar o louvor. Então ele já pega um momento ali, faz um workshop ou uma mentoria. Legal. Que a mentoria, às vezes, eu faço 2 dias, 3 dias de mentoria. Né? E o workshop é um dia só, a gente faz um sábado, né? ou um domingo. Às vezes as igrejas aproveitam, né? Eu ministro louvor, às vezes eu prego e ainda dou workshop. Então faz todo um... Lava cabelo que gosta. É isso aí, né? Então... esse ano tem. E outra coisa, até o final, até o meio do ano, a gente está querendo lançar um EP, né? Com 5, 6 músicas aí. Então vai vir novidade aí de adoração e louvor na casa de Deus. E vai lançar um EP aí bem bacana. Opa, vambora. Já quero ouvir. Vou marcar uma vigília para você ir lá tocar e já. Amém, pronto. Já. Aí, vamos lançar lá. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Nossa conversa foi muito boa. Tenho certeza que nós vamos tocar muitos corações aí, despertar muitos homens. Dizer que aqui essa mesa está sempre disponível para você, para sua casa. Depois eu quero trazer o casal aí, trazer a esposa também, para a gente fazer um de casal aí, né? Amém. Fazer a minha patroa também, a gente falar um pouco sobre casamento. Acho que vai agregar bastante. Maravilha. Veja suas considerações finais, para a gente já ir encerrando aqui. Eu acho que uma oportunidade de falar que nós, como homens, principalmente homens de Deus, precisamos enxergar um futuro que começa em nós. Nossa. Então, se cada dia nós formos posicionados em Deus, e eu acho que o que resolve tudo é a gente estar no altar de Deus, né? E talvez você está vendo esse podcast aqui, você é uma pessoa que tá distante, vamos dizer, de um relacionamento com Deus. Eu acho que é algo para você refletir, porque foi o que mudou a minha vida, foi o que mudou a vida do Lucas, mudou a vida de tantos homens que a gente conhece para melhor, né? E ressignificar a nossa existência como pessoas e homens posicionados, pessoas que realmente entendem que nós temos um propósito nessa terra e que isso se reflete na vida dos nossos filhos e na vida daqueles que passam pelas nossas vidas. Então, se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa construir isso agora em nós, para que nós sejamos a semente semente de esperança para as novas gerações. Que os filhos dos nossos filhos possam colher do nosso trabalho, da nossa fé, da nossa oração e não da nossa omissão. Amém. Né? Alguma coisa eles vão colher. Ou vão colher a nossa omissão, ou vão colher o nosso trabalho, a nossa disposição, vão colher o nosso posicionamento. Então que nós possamos entender isso. Você, homem, e meu irmão, antes de dar o recado final, deixe suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, quiser te convidar para ministrar. Como é que a gente te acha? Maravilha, isso é importante. O Eltinho oficial, tá? O Eltinho Araújo oficial. É só
colocar aí que você vai ver a fotinha aqui do carequinha aqui. Bênção demais, bênção demais. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, te fortaleça e vamos para cima, amém? Maravilha. Você que ficou até aqui conosco, queria te agradecer de coração pela parceria. Eu tenho certeza que saíram pérolas aqui que vai ajustar. Sabe aquele ajuste fino? Né? Você que é músico, né, meu irmão? Você vai saber falar melhor que eu, né? Vai afinar. É o ajuste fino que traz não é... Tem hora que você vai apertar, mas chega uma hora que você tem que dar só um toquinho, né? Tem que dar um toquinho, ou tem que liberar um pouquinho. Eu vejo lá vocês no violão lá. Faz assim, aí volta um pouquinho, aí vai de novo, aí foi, entendeu? Então eu tenho certeza que esse ajuste fino saiu hoje para que você possa romper a sua fé, romper na sua fé, romper no seu casamento, na criação dos seus filhos. Mais um recado para você, homem, que está pensando em abandonar a sua casa. Volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para Jesus, sabe? Aprenda mais sobre casamento, aprenda mais sobre perdão, reconciliação, procure pessoas para te ajudar. Nós estamos aqui, né? Tem o meu Instagram, você pode procurar lá, a Família Ponte ou Eltinho, né? Que nós estamos disponíveis como pastor, como mentor, como amigo, para te ajudar, cara, a avançar, a reestruturar esse caminho. Não se perca. Não perca a sua família, não perca a sua casa, porque o preço é muito alto. O preço é muito mais alto, sabe? O abandono, o preço do abandono, o preço da rejeição, o preço, sabe, é muito mais alto do que o preço de consertar. O preço de consertar, cara, quando você for ver no final, é barato, né? Sai muito mais barato. Tem como. Eu quero te dizer uma coisa, tem como. Conta comigo, conta com meu irmão. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Eu quero te pedir mais um favor. Compartilha, comente, envie para o máximo de pessoas possíveis esse podcast. Também curta aqui, né? Siga, né, a gente aqui no YouTube, no Instagram, para que a gente possa estar te mandando mais conteúdo e você possa continuar crescendo. Março agora, nós vamos estar em Mococa, né? No Nabrasa em Mococa. Abril em Brasília e maio em BH. Você que é de um desses estados, nos procure na Brasa Imersão na Brasa, no Instagram ou no meu Instagram pessoal, e eu te mando um link para que você possa estar lá conosco. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, bom final de semana e até sexta que vem. Um abraço.